não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Mas que não custa retornar ao assunto, porque é de fundamental importância histórica para todas as nossas vidas. Quando eu comecei a fazer os meus planos de mudar o rumo da história cultural brasileira, nos anos 80, a minha primeira ideia foi perceber assim, o domínio absoluto que uma certa elite de intelectuais comunistas e pró-comunistas exercia sobre o Brasil, fazia já 40 anos naquela época, né? E cobrar dessas pessoas alguns dos deveres elementares da vida intelectual que eles tinham esquecido por completo. Quer dizer, a dominação era tão incontestada e o prestígio era uma coisa que estava tão bem estabelecido que ninguém os desafiava. As pessoas passaram a vida inteira só sendo elogiadas, nunca foram criticadas, nunca ninguém cobrou nada. Tudo que eles diziam era maravilhoso, eram todas pessoas maravilhosas, iam trocando beijinhos, né? E tinham os melhores empregos, tinham todo o espaço que quisesse na mídia para dizer qualquer besteira, né? Nunca tinham que enfrentar uma discussão, um debate, coisa nenhuma, né? Eu falei, bom, então nós temos que cortar essa cabeça, porque isso é tudo um bando de vigaristas, sem exageros, entendeu? É vigarice mesmo, quer dizer, é enganação total. Mas, evidentemente, eu peguei os intelectuais que tinham maior destaque no ambiente público, não é isso? Ou seja, aqueles que apareciam na mídia e que dominavam o ambiente. Era, digamos, sei lá, umas 200 pessoas, não mais do que isso, tá certo? E a operação que eu fiz ali foi, de fato, muito bem sucedida. Quer dizer, todos aqueles prestígios acabaram, assim, do dia para a noite, sem muita dificuldade. Por quê? Eles não foram capazes de enfrentar o desafio, não foram capazes de enfrentar um debate sério comigo. Apenas reclamaram, xingaram, né? Bateram um pezinho, né? Outros se faziam saíam que nem o Chapolin colorado, batendo um pezinho, já gentalha, né? Em suma, fizeram um papel ridículo e acabaram se dando muito mal. E graças a isso foi aberto espaço para que outras pessoas pudessem dizer outras coisas. Foi daí que apareceram, então, pensadores liberais, conservadores, cristãos, evangélicos, etc., que começaram a ter algum espaço, sobretudo aproveitando-se do quê? Da internet. Porque não pode esquecer que naquela época eles dominavam até a internet, nem na internet havia espaço para outras coisas. Mas eu lembro assim que durante algum tempo só quem contestava essa gente era eu, não tinha mais ninguém, né? Tinha, claro, que pessoas que reclamavam, mas não capazes de fazer uma crítica aprofundada. Quer dizer, você está achando que uma coisa é ruim, não quer dizer que você está compreendendo essa coisa, né? Então, aquela geração de intelectuais comunistas foi de fato derrubada, desmoralizada e abriu espaço para outras pessoas. Porém, isto era somente o andar superior da hegemonia comunista. Era só a parte mais visível. Não é isso? Por baixo dela havia uma outra camada, muito mais extensa, que não aparecia na mídia, ou aparecia muito menos, mas que dominava o quê? Os ambientes universitários. Eles não falavam para o público em geral. Eles falavam cada um para os seus aluninhos dentro das universidades, sem que ninguém em volta soubesse de coisa nenhuma. E era evidente que, para que aquele meu trabalho chegasse a exercer todo o efeito benéfico que eu havia planejado, que ele tivesse sido continuado, né, cortando a cabeça desse segundo escalão depois. Coisa que eu não podia fazer pessoalmente. Primeiro porque eu não conhecia essas pessoas. Eles não estavam ao meu alcance, eles não eram figuras públicas, eles estavam dentro das universidades, estavam lá dominando, por exemplo, a distribuição de verbas, né, distribuindo, fiscalizando a apresentação de trabalhos universitários, né, aprovando e desaprovando o que bem entendesse. Nunca foram desafiados também.
e exercia uma dominação terrível sobre os seus alunos. Né? Então eu esperava que, uma vez que eu peguei o primeiro escalão, que os leitores e alunos que foram beneficiados por isso fizessem a parte seguinte do trabalho. Ou seja, já que eu limpei o ambiente público, limpe agora o ambiente universitário. Não é isso? Só que ninguém fez isso. Literalmente ninguém. Né? A partir da hora em que se abriu espaço para ideias liberais e conservadoras na grande mídia, tá certo? E nos debates parlamentares, todo mundo que foi beneficiado por isso, toda a juventude que pôde ter acesso agora, vamos dizer, ao debate público, só pensou numa coisa: política eleitoral. Todos começaram a se candidatar a deputado, senador, vereador, etc, etc. E elegeram um presidente. Ora, eu não tinha pensado em criar um movimento político. Então, eu estou começando a criar um movimento cultural, isso aí talvez vire um movimento político ao longo de várias décadas. Tá certo? Inclusive, eu publiquei ali no Facebook a listinha das etapas que geralmente esses movimentos seguiam. A primeira é criar uma intelectualidade, tá certo? E prosseguir o debate interno da intelectualidade durante algum tempo. Isso eu dei como exemplo, por exemplo, se vocês leem os livros de Dostoiévski, vocês vão ver, a partir do ano 1850, mais ou menos, né, os intelectuais russos discutindo dia e noite a mentalidade revolucionária, até que em 1917 aparece a Revolução. Não é isso? Do mesmo modo, nos Estados Unidos, você vê que o movimento conservador aparece na década de 30 com Albert J. Nock, no livro Nosso Inimigo o Estado, e ele leva 40 anos para fazer o seu primeiro presidente, que vem com o Ronald Reagan. Né? Então, há uma série de etapas que não podem ser trocadas, porque faz parte da lógica da coisa. Mas no Brasil o pessoal partiu, vamos dizer, da etapa 1, que era o início da formação da intelectualidade, para a etapa 10, que é eleger um presidente e tomar o poder. São loucos. Né? Quer dizer, isso é uma ambição doida, quer dizer, é uma pressa, para usar a expressão do Nietzsche, pressa obscena, tá certo? Então, a hora que botaram o Bolsonaro na presidência, estavam realizados e acharam, agora sim, agora vai. Claro que não vai, gente. É? Quer dizer, vocês acham que um sujeito eleito, ou menos 100 pessoas eleitas, vocês acham que os políticos eleitos dominam o país dessa maneira? Não. Eu mesmo expliquei várias vezes, falei, olha, citei como exemplo, né, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, com a belíssima pesquisa que ele fez nos anos 60, perguntando assim, quem manda nesse país, nos Estados Unidos? Né? E ele ia vendo como os círculos do poder se estendiam desde as esferas mais públicas e visíveis, que são, né, a política, a grande mídia, etc, etc, até as amantes dos políticos, meu Deus do céu, até os mega empresários, as amantes dos mega empresários, é um negócio imenso, né? Ou seja, a elite é uma rede. Eu falo, bom, se você quer mudar o destino de um país, você tem que mudar a composição da sua elite, obviamente. Você tem que substituir uma elite por outra melhorzinha, senão não adianta nada. Mas essa obsessão da política eleitoral fez com que a segunda, terceira, quarta e quinta etapa do trabalho não fossem realizadas. Não foram realizadas, e até agora o pessoal continua não realizando. Né? E eles se espantam de que o governante eleito não faça o que ele prometeu fazer. Eu digo, muito bem, mas ele não tem capacidade de fazer, ele não tem poder de fazer. Ninguém tem. Quer dizer, um governante eleito, ele não tem um poder sobre a sociedade, isso é importante. Ele tem poder só sobre parte do establishment. Né? É só isto, mais nada. Está entendendo? Quer dizer, para você ter o poder sobre a sociedade, é necessário uma camada intelectual vastíssima que ocupe todos os espaços. Então, existe um site que chama academia.edu e eu recebo todas as pesquisas deles sobre trabalhos universitários que citem o meu nome. Né? Tem lá uns 1.500, mais ou menos. A quase totalidade deles é feita por comunistas, que usam assim, os conceitos comunistas mais grosseiros e mais estúpidos, tá certo? Para dizer assim, Olavo é o doutrinário do governo Bolsonaro. Não é isso?
E é assim, é a extrema-direita, só faz fake news, como é que, gabinete do ódio. Assim, gente, quer dizer, é o vocabulário da mídia popular mais tosca e mais torpe, que é usada em trabalhos universitários, que são vendidos como se fosse coisa de ciência. Quer dizer, é claro que isso é um estelionato. Né? Então, você acha, por exemplo, que fake news é um conceito científico, descritivo? Claro que não. Você acha que assim, teoria da conspiração, né, é um conceito científico? Tem cara que assim é torpe ao ponto de dizer que falar de marxismo cultural é teoria da conspiração. Quer dizer, quando ele mesmo está exercendo o marxismo cultural naquele momento, quer dizer, usar o aparato cultural como meio de imposição de uma hegemonia ideológica que sustenta o poder. É isso que o cara está fazendo, isso é a definição do marxismo cultural. O cara está fazendo isso naquele momento e ele diz que o marxismo cultural não existe. Né? Ou seja, ele não sabe onde está, ou ele não quer que ninguém saiba. E isso é normal. Escuta, enquanto esta gente dominar a universidade, não haverá nenhuma esperança de dias melhores para o Brasil, porque a elite universitária domina a formação da elite política. Alguém duvida? Da onde sai a classe política? Sai das universidades, porra. O sujeito é líder universitário hoje, dali 20 anos ele é senador, governador do estado, ministro do Supremo, etc, etc. É assim que se faz, porra. Ou seja, o trabalho dentro das universidades não chegou sequer a ser planejado. Eu esperava que o pessoal entendesse isso. Falou, olha, eu só dei um sinal do que se pode fazer. Eu mostrei como se faz. Então agora façam. Ninguém fez. Por quê? Porque o pessoal estudante universitário tem medo dos seus professores. Ou seja, a própria omissão do pessoal conservador e liberal mostra até que ponto vai o domínio, né, hegemônico exercido pelos comunistas dentro da universidade. O pessoal tem medo. O professor não vai me passar de ano, né? Ele não vai aprovar meu trabalho. E pronto, então com ele eu não mexo. Eu combato o comunismo como é que se diz? No Senado. Né? Me elejo deputado. Né? Ou então faço um blog através da internet. Falo, gente, eu vou dizer uma coisa, esse negócio não funciona. O pessoal confia muito em internet. Não funciona. O que funciona é um negócio muito antigo que se chama livro. Você tem que ocupar espaço, não é na internet, é nas prateleiras das livrarias. Quem domina as prateleiras da livraria domina o país. Ou seja, você tem que ter uma produção intelectual impressa, vendida em livraria, gente. Ora, saíram alguns livros conservadores, mas só polêmica jornalística, não são livros científicos, não são livros de peso intelectual. Então, assim, vocês não ocuparam o espaço, vocês estão deixando os mesmos caras de antes continuar ocupando espaço e mandando e fazendo o que querem, assim, a torto e direito. Está entendendo? Então, não dá suporte. Se não tem uma classe intelectual dando suporte, né, a um governante eleito, esse governante eleito não vai fazer nada. Em primeiro lugar, ele não se sente pressionado. Por quê? O Bolsonaro, aonde ele vai, o povão o adora. O Bolsonaro simbolizou e simboliza tudo o que se opõe, vamos dizer, à corrupção comum no Larápia. É bom que haja um símbolo, mas é só um símbolo, ele não é mais nada. Seria... No tempo do Lula, eu já dizia que era um grande erro considerar o Lula um líder. O Lula nunca foi um líder, ele foi um símbolo. Ou seja, ele incorpora na sua pessoa certas ideias que dominam o ambiente social. E ele, como símbolo, ele é amado por quem ama essas ideias, por quem ama essas propostas. O Bolsonaro é a mesma coisa, o Bolsonaro não é um líder. Ele é um símbolo. E, na verdade, se você pensar esse movimento conservador, o movimento bolsonarista não tem líder, só tem o símbolo. Líder é quem tem as ideias e as impõe. Eu sou um líder? Não. Porque eu tenho as ideias, mas eu não as imponho.
Eu estou, no máximo, sugerindo, eu posso ser um líder intelectual, isso sim. Ou seja, eu posso formar um movimento cultural, mas formar um movimento político, formar uma militância é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. O pessoal confunde de propósito, para dar a impressão de que vocês são uma espécie de gabinete do ódio, vocês são a militância. Quando, evidentemente não são. Eu digo, a militância conservadora bolsonarista não existe. Existe uma massa conservadora bolsonarista. E existem os políticos conservadores bolsonaristas. Militância não tem. Por quê? A formação da militância é posterior à formação da intelectualidade. Para se formar uma militância é preciso que haja algumas décadas de discussão entre intelectuais. Vocês façam uma aposta, vocês têm alguma ideia que esteja circulando sob a forma de, vamos dizer, projeto de lei, né? Ou proposta política, e vocês vão averiguar que elas sempre surgiram de discussões internas entre intelectuais. E se você quer saber o que vai haver na política amanhã, você tem que ver o que os intelectuais universitários e outros do mesmo nível estão discutindo hoje. Por exemplo, quando eu escrevi que em breve haveria um vasto movimento em favor da pedofilia no mundo inteiro, da onde eu tirei isso? Eu li as discussões entre intelectuais universitários que diziam isso, em 1970 diziam isso. Então, por exemplo, quando saiu o livro do líder gaysista francês, que seja o nome dele, o livro L'Enfant au masculin, a criança no masculino, é uma apologia aberta da legalização da pedofilia, e logo em seguida houve um movimento de intelectuais franceses para tirar da cadeia um condenado por pedofilia. Isso eu falei, bom, mas é claro que isso vai virar proposta política, proposta de projeto de lei amanhã ou depois. É lógico que é sempre assim. Bicho, quem tem as ideias na sociedade são os intelectuais, não são os políticos. Quando vocês vão entender? Não são os políticos, não são os empresários, não são os banqueiros, não são os generais, são os intelectuais. Então, tudo o que circula na sociedade saiu da cabeça de algum intelectual. Não é isso? Só que leva de 30 a 40 anos para que aquilo que está em discussão entre os intelectuais se torne objeto de discussão pública e vire um movimento político. Então, é claro que se você quer fazer um trabalho em profundidade, quer mudar profundamente o curso das coisas, você tem que começar por atuar entre os intelectuais, ou se possível, contra eles, se preciso, contra eles. E criar uma outra intelectualidade melhor que ocupe o lugar deles. Aí sim você mudou o curso das coisas, senão você mudou só a aparência imediata. Elegemos um presidente, ou seja, botamos o nosso símbolo lá em cima. Bicho, o nosso símbolo, você acha que ele é um intelectual? Você acha que o Bolsonaro tem todas as ideias na cabeça? Você acha que ele é um gênio da ciência política? É claro que não. Ele simplesmente pegou 2 ou 3 ideias que estavam em circulação e decidiu encarná-las, e ele encarna bem, tá certo? Mas ele tem a capacidade para ele sozinho analisar o que está acontecendo, analisar a composição do poder e as forças que estão em atuação. Claro que não tem, gente. Então ele será levado para onde a força dominante o empurre. Para a força dominante ser o bolsonarismo, precisaria que essa força dominasse o quê? O meio intelectual, sobretudo universitário. Aí sim, aí seriam as ideias desse pessoal, influenciariam os políticos e o presidente da República e assim por diante, e o empresariado, inclusive os generais. Mas olha, o pessoal liberal e conservador no Brasil sempre foi antimilitar. Então, no tempo que tinha o Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, eu insistia com eles, vocês têm que fazer a cabeça dos militares. Porque enquanto vocês estão aqui discutindo ideias liberais, falando de Ludwig von Mises, etc., o pessoal comunista, tá certo? Sobretudo a partir do seu Quartinho de Moraes, que tem um departamento no Unicamp só para estudar isso. O Quartinho de Moraes é autor de um livro em 3 volumes, A Esquerda Militar no Brasil. Ele é um estudioso profundo, né, da mente militar brasileira. Estão lá fazendo a cabeça de milico dia e noite, dominando, por exemplo, a Escola Superior de Guerra.
E daí sobe no palanque o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Leme, e prega o quê? A extinção das Forças Armadas. Eu ouvi aquilo e eu disse a famosa, né, palavra que tudo explica: fudeu. Ou seja, eles não vão fazer nada para educar os militares. Os militares serão educados pelos comunistas. E você acha que milico tem capacidade para resistir à conversa comunista? Claro que não. Só se eles fossem o quê? Intelectuais, eles não são. Claro que no meio da milicada pode ter um ou dois intelectuais. Eu mesmo citei o general Sérgio Coutinho, né? Escreveu lá o livro sobre o Gramsci e morreu amargurado porque os colegas dele nem prestavam atenção nisso. Então, por exemplo, se você pegar os nossos generais todos, eu digo, olha, que general tem alguma ideia do que seja marxismo? Se um ou dois tiverem, mas é muita coisa. Não tem. Né? Eles têm uma ideia vaga do que é esquerdismo. Não é isso? Agora, quando saiu, por exemplo, o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, eu achei esse livro é muito chato, porque é feito de detalhes de história de milhares de personagens de segunda ordem, mas é um livro fundamental, porque ele mostra o quê? A KGB dominava o cenário intelectual e político brasileiro no tempo de João Goulart, dominava. Não é brincadeira, gente. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O parlamento soviético não tinha controle sobre a KGB. A KGB mandava no parlamento soviético, mandava nas forças armadas soviéticas, mandava no movimento editorial soviético, mandava na mídia soviética, mandava no sistema de ensino soviético, mandava em tudo. Então, por fundo, o pessoal compara assim, CIA e KGB, só de falar isso, você sabe que está falando com o analfabeto. Porque, em primeiro lugar, a CIA é um departamento de inteligência criado pelo governo americano para atuar no exterior. A CIA atua no exterior. Quem atua interna é o FBI. Então, até a guerra, Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham um órgão de inteligência para atuar no exterior. Não tinham. Na guerra, a KGB já mandava na União Soviética fazia 20 ou 30 anos. Então, a KGB já era um monstro quando criaram a CIA só para atuar no exterior. Agora, você imagina assim, a investigação de espionagem no exterior compara com as 1001 tarefas da KGB. Então, assim, CIA e KGB não dá para comparar, gente. Mas se você quiser um exemplo, você pega livros sobre a ofensiva cultural soviética, já existem desde os anos 30, e mostra a imensidão daquilo. Depois da guerra, nos anos 50, a CIA promoveu um congressinho num hotel, Waldorf Astoria, né, contra a intervenção comunista na vida cultural. Um congressinho. Esse congressinho é denunciado até hoje como uma atividade importantíssima do imperialismo americano contra a liberdade intelectual. Até hoje. Saiu no Brasil, traduzido no português do Brasil. Esqueci o nome da autora. Escuta, mas quando a CIA inventou este congresso, que foi, se bem me lembro, em Viena, né? A KGB já tinha feito 100 ou 200 desses. A KGB tinha todo o sistema de propagação de ideias que dominava o cinema, o teatro, a mídia inteira, criado pelo Willy Munzenberg. Você está entendendo? Quer dizer, a CIA faz um congressinho para reagir, vamos dizer, a um movimento que já domina tudo na esfera dos debates públicos desde 20 anos antes. Agora, vê se tem na tal da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, eu acho que é a Agência Brasileira de Imundice, isso que é, que saiba dessas coisas, que tenha estudado. Não tem. Primeiro, se você vai estudar o comunismo sem você entender o marxismo, você não vai entender nada. E para estudar o marxismo, você tem que ter estudado Hegel e o movimento inteiro
movimento revolucionário inteiro, daí se entende o que é. Né? Eu estou lendo agora com absoluto fascínio a biografia do Karl Marx por Robert Paine. A biografia é uma maravilha. Mas eu fico impressionado com o nível das pessoas na época. Né? Se você pega lá os caras que rodeavam ali o Karl Marx, né? Você pega o Bakunin, você pega o Heinrich Heine, que era o maior poeta alemão, né? Você pega a mulher do Karl Marx. Tá? Meu Deus! Aquilo era uma elite intelectual fantástica. Como é que eles caíram na conversa do Marx? Bom, Bakunin não caiu. Bakunin sempre disse, esse Marx é espião da polícia. Heinrich Heine, que no começo era amigo do Karl Marx, né, se afastou dele, lembrando a história que aparece no livro de Daniel, né, de um rei que se achava poderoso, era Deus na terra, e que acabou comendo grama no chão. Isso foi assim que Heinrich Heine descreveu Karl Marx, vai acabar comendo grama no chão. Se você estuda a vida de Karl Marx, você vê o seguinte: Karl Marx nunca foi capaz de compreender a sua própria situação na sociedade. Ele toda hora estava prevendo movimentos revolucionários que iam derrubar tudo e botar ele no topo. Isso nunca aconteceu. É a mesma coisa que dizer, ele não sabia onde estava. O capitalismo do qual ele falava era como uma visão que passava diante dos olhos dele. Não era o mundo onde ele fisicamente estava. O mundo físico, quando ele existia, para ele não existia absolutamente. Ele não enxergava. Ora, eu tenho alguma prática disso. Eu começo a analisar qualquer coisa na sociedade a partir da minha posição na sociedade. Eu sei onde eu estou e sei o que eu estou fazendo. E por isso eu entendo o que os outros estão fazendo e no que vai dar. Ou seja, todo sociólogo tem que ser sociólogo de si mesmo, em primeiro lugar. Se você pegasse lá, sei lá, o Wright Mills, você escreveu aí a estrutura inteira do poder. Onde está você? Ele sabe onde ele está. Wright Mills era um sociólogo de verdade, embora fosse esquerdista pra caramba, era um sociólogo de verdade. Ele sabia onde ele estava. Os grandes cientistas sociais, cientistas políticos, todos eles partiam da compreensão da sua posição na sociedade e daí compreender a posição dos outros. Ora, para você desenhar uma cena, você desenha de onde? De onde você está. Quer dizer, você olha e mede, né? Agora, para eu desenhar desde uma outra posição, quer dizer, eu vou desenhar não o que eu estou vendo, mas o que eu acho que o outro está vendo. Bom, o trabalho de imaginação vai ter que ser baseado no primeiro. Eu posso entender o que o outro está vendo, porque eu sei o que eu estou vendo, e sei onde ele está dentro do quadro que eu estou vendo. E por isso eu posso fazer isso. Se eu não tiver visão do meu quadro, eu não tenho quadro nenhum. Ora, quando você vê as análises que Karl Marx fazia do que ele achava que estava acontecendo e do que ele achava que ia acontecer, é um negócio 100% errado, 100% louco. Ele não acertava uma. Você entende por que Karl Marx passou a vida falando do capital e nunca tinha dinheiro? Karl Marx nunca trabalhou. A primeira vez que ele viu um proletário, sabe quem era? Foi a empregada que a sogra dele, a baronesa, né? Baronesa von Westphalen, que era a mãe da esposa dele, a Jenny, mandou uma empregadinha para trabalhar com ele. A empregadinha chamava-se Helene. O que ele fez? Comeu a Helene. Então não se pode dizer que ele não conheceu o proletariado no sentido bíblico do negócio, está entendendo? E teve um filhinho com ela e nunca deixou o filhinho nem entrar na casa. O filhinho vivia no porão. Porque esse negócio de proletário fede, está entendendo? Então, mas depois disso, ele só foi ter alguma convivência com o pessoal da classe trabalhadora, quando, mais de 10 anos depois disso, ele conheceu um pessoal que chamava Liga dos Justos. E eram revolucionários de verdade, né? Só que é o seguinte, nenhum deles era um proletário, eles eram artesãos. Nunca trabalharam para o capitalista, então não eram proletário. Isso foi toda a experiência. Depois o Karl Marx soube alguma coisa do proletário, quando ele foi visitar junto com o Engels era um capitalista, foi visitar a fábrica que era do pai do Engels, daí ele viu os proletários. Então, este mundo que o Karl Marx descreve não é o mundo capitalista real,
É uma visão que ele teve. Um capitalismo que apareceu na imaginação dele. Está entendendo? E que tem um certo poder de convencimento precisamente por causa disso. É como se fosse uma peça de teatro. Não é um trabalho científico, é um trabalho dramático. Está entendendo? Ora, a primeira coisa que ele fez, o primeiro procedimento de Karl Marx foi exatamente igual ao procedimento de um dramaturgo ou de um romancista. Ele isola tudo que não interessa para o drama que ele quer contar e ele conta tudo centrado no tema daquele drama. Então, por exemplo, se você buscar assim, você pega lá no Macbeth, né? Vamos dizer, qual era o drama médico do Macbeth ou da mulher do Macbeth? Não tem. Então são pessoas que não tinham existência fisiológica, só tinham existência dramática. Está entendendo? Quer dizer, faz abstração do que não interessa para a história e concentra no que interessa na história. É assim que se faz. E é por isso que a história parece verossímil. Porque tem a concentração nos aspectos centrais. Os demais foi abstraído. Porque se você começar a botar detalhes extras, o negócio fica chato e ninguém acompanha mais a história. Está entendendo? O que Karl Marx fez? Aboliu todos os detalhes que não interessavam. O drama era o drama econômico entre o proletariado e a burguesia. Era só isso que interessava. O resto vai para as cocuras. O resto só aparece quando é traduzível nestes termos. Por exemplo, quando Karl Marx escreve sobre os judeus, ele só vê o judeu nesse aspecto. O judeu é um desgraçado, um capitalista que está estragando tudo. É isso que ele escreve. Aliás, cá entre nós, se você lê o livro A Questão Judaica, nem Adolf Hitler escreveu contra o judeu com tamanha violência. O ódio que Karl Marx tem do judeu é imensurável. Mas, como ele está interessado só nos aspectos do drama do proletariado com a burguesia, ele descreve o judeu só nesse ponto. Eu digo que o judeu não faz mais nada, o judeu não lê a Bíblia, o judeu não vai na sinagoga, o judeu não tem tradições culturais que passam de geração para... Tudo isso não interessa, interessa só com o desgraçado no capitalista. Você vê, quando o pessoal da escola de Frankfurt escreveu, mais de 100 anos depois, o famoso livro A Personalidade Autoritária, que era sobre a sociedade americana, o que eles fazem? Eles pegam o esquema central do... Karl Marx, no começo do Capital, ele diz, olha, o assunto que nós vamos mexer aqui é muito complexo, eu não posso lidar com todos os dados, então nós precisamos usar a força da abstração. Então ele faz como se fosse aquilo mais tarde, o Max Weber chamaria um tipo ideal. Quer dizer, eu enfatizo 2 ou 3 traços importantes, o resto eu esqueço. Então, essa força da abstração, o pessoal da escola de Frankfurt usa para descrever a sociedade americana. Então, eles pegam o esquema central do capitalismo, que, tal como descrito por Marx, que é a transformação do homem em mercadoria, e descreve toda a sociedade americana como se isto fosse o mecanismo central, como se não existisse mais nada. Então, por exemplo, toda a tradição, vamos dizer, evangélica e maçônica, por exemplo, não existe. Todo o sistema de educação doméstica americano, que foi fundamental, se você perguntar quem fez a América, eu digo que foram as mães, porque as mães aqui, no século XIX, as mães aqui ensinavam os menininhos. Quando mais tarde começaram a formar escolinha, mas começou com a educação doméstica. Uma vez até eu contei para vocês, assistindo o filme do John Ford, My Darling Clementine, né? Aparece um grupo de atores ingleses que estão viajando ali e representando Shakespeare. Então, eles vão num botequim, um salão, como diz, e o homem sobe em cima do, como é que se diz, do balcão e começa a recitar Shakespeare. Em volta tem os cowboys, bandidos, eles repetindo assim com a boca. Quer dizer, eles todos conheciam aquilo. Eu falo, não pode ser. Como é que os bandidos sabiam Shakespeare de cor? Eles sabiam que a mãe deles tinha lido, porra. Eu depois fui estudar a história da educação americana, eu vi isso. Você tinha cultura literária, tudo até cidade, você tinha o grupinho literário ali. E começa
todo mundo participava. Por quê? Porque já tinha sido aprendido com a mãe. Agora, isso tudo para o pessoal da escola de Frankfurt, né? Não existe. Só existe o capitalismo. Quer dizer que o fator econômico molda 100% a personalidade de todo mundo e não há outros fatores interferindo. Falou, meu Deus, se a sociedade fosse assim mesmo, seria um horror. Como eles descrevem, é horror mesmo. Quer dizer, você reduz tudo ao processo econômico, o processo econômico domina tudo. Fala, bom, então é um mundo horrível mesmo. Quer dizer, você não tem, por exemplo, as virtudes domésticas, as virtudes cristãs, a educação cristã. Não é isso? Ora, você chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você nota é que esta é uma sociedade solidária. As pessoas são boas e elas se ajudam umas às outras. Se você pede ajuda para o americano dá. E ele acha que é normal isso aí. Eu lembro que meu irmão, que morou aqui quando era jovem, ele dizia o seguinte: viajei muito país do mundo. O único povo que tem um coração americano. Ele dizia isso, eu não sabia o que ele queria dizer, hoje eu sei. Né? Então isso é abolido. E sobra o quê? O esquema central, a esquemática central, abstrata do capitalismo, vira a personalidade das pessoas. Isso é ciência social, gente? Não, isso é trapaça. Isso é propaganda comunista, vendida como ciência. E é isso que fazia o pessoal da escola de Frankfurt, faz até hoje. No Brasil, por exemplo, você vê, o Carlos Nelson Coutinho me chamou de fascista. Como é que ele define o fascista? É o sujeito que odeia o comunismo. Ou seja, para você ser uma direita decente, você tem que gostar pelo menos um pouquinho do comunismo. Mas como é que eu posso gostar um pouquinho de um regime que matou 100 milhões de civis? O que pode ter de gostável nessa porcaria? Nada. O comunismo foi o maior flagelo que aconteceu à espécie humana desde o tempo do homem do Neandertal. Ninguém matou tanta gente, nenhuma praga matou tanta gente, nenhuma doença, nenhuma catástrofe, nada. Outra coisa, se é para eu gostar tanto do comunismo, por que eu não poderia gostar do nazismo? Se é para gostar de porcaria, tem que gostar um pouquinho de cada um. Não é isso? Quer dizer, o que tem de gostável? O que tem de gostável no Carlos Nelson Coutinho? Eu acho um tipo desprezível, porque era um homem de talento que se estragou a si mesmo, né? Tornando-se propagandista do mal. É isso que ele faz. E tem café? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoie o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.